Você já saiu de uma conversa e percebeu que tinha concordado com algo que não acreditava? Não foi desonestidade, foi algo mais automático, uma adaptação tão rápida que você quase não percebeu. A opinião da outra pessoa entrou na sala e a sua saiu pela janela. E o pior não foi a conversa em si, foi o que veio depois, uma sensação de que você não sabe muito bem onde termina o que os outros esperam de você e onde começa o que você realmente é. O apóstolo Paulo faz uma pergunta que parece simples, mas corta fundo. Procuro agradar aos homens ou a Deus? Essa não é uma pergunta sobre hipocrisia, é uma pergunta sobre identidade, sobre quem está no centro quando você toma uma decisão, forma uma opinião ou escolhe o que falar. E para entender o peso dessa pergunta, você precisa entender quem estava fazendo ela. Paulo não era um homem tímido. Ele era o mesmo que havia perseguido cristãos, enfrentado o Sinédrio, confrontado Pedro publicamente em Antioquia quando Pedro agiu por medo da opinião dos outros, mas na carta aos Gálatas, capítulo 1, Paulo começa uma crise séria. Havia pessoas nas igrejas da Galácia que estavam distorcendo o evangelho, acrescentando exigências à graça, dizendo que não bastava crer, era preciso também cumprir a lei. E Paulo percebeu que esse erro tinha uma raiz específica, a necessidade de aprovação humana. Se eu ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. A palavra grega usada para o verbo agradar é antropareskos, literalmente aquele que busca o favor humano como objetivo central. Paulo está dizendo que existe uma versão de mim que poderia ter adaptado o evangelho para agradar a todos, e isso seria mais fácil, causaria menos conflito e teria destruído. O maior perigo da necessidade de aprovação dentro da fé não é a mentira declarada, é a omissão gradual. A verdade é que você vai deixando de dizer porque o custo social é muito alto demais. O que Paulo está descrevendo tem um nome clínico bem documentado na psicologia. Chama-se complacência ansiosa, o padrão no qual a pessoa molda comportamentos, opiniões e até a própria identidade de acordo com o que percebe ser esperado pelo ambiente. É uma adaptação automática do sistema nervoso que aprendeu muito cedo que discordar é perigoso. Pesquisadores identificaram que esse padrão tem raiz no sistema de apego. Crianças que cresceram em ambientes onde o amor era condicional ao comportamento desenvolvem uma hipersensibilidade ao desagrado dos outros. O cérebro aprende, aprovação é segurança, desaprovação é ameaça. E esse aprendizado não some na vida adulta, ele só muda de endereço. O problema específico dentro da fé é que a complacência ansiosa encontra na vida religiosa uma justificativa pronta. Estou sendo humilde, ou estou preservando a paz, ou não quero causar divisão. A linguagem espiritual cobre o padrão psicológico e ele fica invisível por anos. Tim Keller dizia que a necessidade de aprovação é um ídolo funcional sofisticado, porque ele não chega pedindo adoração, ele chega pedindo só um pequeno ajuste, uma opinião omitida, uma concordância discreta e vai cobrando parcelas até que a pessoa não saiba mais o que realmente pensa. E se isso está tocando em algo que você reconhece em si mesmo, compartilhe esse vídeo com alguém que também luta com isso. A maioria das pessoas carrega isso em silêncio porque nunca ouviu ninguém nomear com clareza. E se inscreve no canal porque toda semana a gente volta aqui com psicologia, Bíblia e as perguntas que ninguém faz em voz alta. Mas como você sabe que está moldando quem é de acordo com quem está na sala? Você tem versões diferentes de si mesmo para grupos diferentes e a diferença não é só de tom, é de convicção. Com um grupo você pensa de um jeito, com outro pensa de outro e raramente para perguntar qual dos dois é real. Você sente uma ansiedade física antes de discordar de alguém? Não é reflexão, é alarme. O corpo já aprendeu que conflito é perigo antes mesmo de você processar o conteúdo da conversa. Você pede desculpas com uma frequência desproporcional, não por erros reais, mas como mecanismo preventivo, como se existir com a sua própria opinião já fosse uma ofensa que precisa ser suavizada. Você sente um alívio desproporcional quando alguém aprova o que você fez. Não satisfação, alívio, como se a validação tivesse desarmado uma ameaça que estava ativa.
Esses não são defeitos de caráter, são sinais de um sistema que aprendeu a sobreviver pela aprovação e que precisa aprender que já tem uma aprovação que não oscila com o humor de ninguém. A ironia de Gálatas 1 é que Paulo estava enfrentando exatamente o padrão que ele mesmo descreveu, só que em Pedro. Gálatas 2, 11 a 12, relata que Pedro comia com os gentios normalmente, mas quando chegaram homens de Jerusalém, do grupo mais conservador, ligado a Tiago, Pedro se afastou dos gentios, com medo dos que eram da circuncisão. Pedro não mudou de teologia, mudou de comportamento de acordo com a audiência, e Paulo o confrontou publicamente, não com crueldade, mas com clareza. Se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, como obrigas os gentios a judaizarem? O que Pedro fez tem nome: inconsistência motivada pelo medo social. Ele sabia o que era certo, mas o custo de ser visto fazendo o certo pela audiência errada era muito alto, então ele se adaptou. John Stott observava que Pedro não estava mentindo, estava sobrevivendo, e é exatamente por isso que Paulo o confrontou. Porque sobrevivência social à custa da verdade não é humildade, é covardia com roupa de prudência. A alternativa que Paulo propõe não é insensibilidade, não é ignorar as pessoas ou cultivar o conflito como virtude. É ancoragem, é saber de onde vem o seu valor antes de entrar na sala. Porque a minha aprovação vem de Deus. Essa é a lógica implícita de toda a carta aos Gálatas. Paulo podia enfrentar a opinião dos outros porque não precisava dela para se sustentar. A liberdade cristã não é a ausência de relacionamentos, é a ausência de dependência deles para definir quem você é. Você pode amar as pessoas profundamente, sem precisar que elas aprovem cada decisão sua, porque a sua identidade não está nas mãos delas. John Piper dizia que a maior libertação que o Evangelho oferece não é só o perdão dos pecados, é a libertação da tirania da opinião alheia. Quando você sabe que foi aceito pelo único cuja opinião é eterna, a aprovação dos outros deixa de ser oxigênio e vira apenas afeto. O medo de decepcionar as pessoas não vai embora sendo mais corajoso. Ele vai embora quando você encontra uma aprovação que não depende da sua performance, não oscila com o humor de ninguém e não caduca quando você discorda. Procuro agradar aos homens ou a Deus? Essa não é uma pergunta de acusação, é orientação. É Paulo dizendo: antes de entrar em qualquer sala, antes de abrir a boca em qualquer conversa, saiba de onde vem o seu valor. Porque a pessoa que sabe quem é, não precisa verificar no rosto dos outros se ainda está tudo bem. A pergunta que esse texto faz não é: você quer agradar as pessoas? Querer é humano. A pergunta é: o que você está deixando de ser para que elas não se decepcionem com você?